Gente, 11 horas e 47 minutinhos, 11 e 47, 94,3 Sol FM, nosso brilho é você. E agora nós temos um brilho aqui abençoado, que é o nosso padre Elano. O nome do senhor, esse nome todinho aqui, né, padre? É esse nome todinho, padre Elano Sami da Silva Holanda, que foi ordenado diácono em 6 de julho de 2012 na Catedral de Fortaleza. Correto. Tá certo? Pelas mãos de Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Depois realizou seu estágio pastoral na paróquia Santo Antônio, em Capuã, Calcaia, no município de Calcaia. Aí daí a sua ordenação veio em 21 de dezembro de 2012, foi isso? Isso, corretíssimo. Já sacerdote católico. Então daí o senhor conta um pouquinho dessa trajetória tão linda e abençoada. Como foi que o senhor se sentiu assim? Primeiro, bom dia, né? Já quase boa tarde, bom dia. Eu quero agradecer antes de qualquer conversa aqui da nossa entrevista, que vai ser rápida, com relação ao tempo que o senhor tem, da disponibilidade que o senhor teve, tirou lá da sua agendazinha, né, uma brechinha para vir aqui. Porque a nossa emissora, a nossa FM 94, eu já vinha de outra rádio, né? Então, sim, essa FM teve estreia, foi recém, né? A estreia recentemente, no ano passado, 18 de novembro, que todos nós, né, iniciamos aqui esse movimento, nesse projeto que a gente acredita muito, basta ter fé, né, padre? Basta ter fé. Então, o senhor está aqui exatamente para isso, para falar também da sua trajetória e nos abençoar depois, não é isso? Com certeza, né? Com certeza. Então, seja bem-vindo, Deus o abençoe. A nossa bênção, né, gente? Ao Padre Elano. Obrigado, Samantha. Obrigado a você pela acolhida e bom dia a todos os que nos acompanham. Sim, já quase boa tarde. E a bênção, quando a gente começa a estudar sobre a origem das palavras, a gente acredita que bênção não é só dizer uma coisa boa. A gente confunde muito bênção com otimismo. A bênção, na verdade, é você transformar a realidade, é você santificar a realidade, fazer daquela realidade uma estrutura ainda mais apegada àquilo que é bom, unir o tempo àquilo que é bom. E você falando da minha trajetória, né, que é curta, eu tenho 40 anos de vida, tenho 12 de sacerdócio, mas estou muito feliz e trabalho na igreja já há pelo menos uns 20 anos da minha vida diretamente dedicados à igreja. Então, para mim é uma alegria a gente poder encontrar, não é, esse espaço e conversar. Acredito que quando duas pessoas se encontram e o coração delas tem coisas boas, a gente tem ali um encontro que é para a vida toda. E esse encontro eu estou me sentindo assim abençoadíssima. E eu acredito em todas as energias que a gente vai passar aqui para todos os nossos ouvintes, né? Sim. E eu sei que o senhor teve essa vocação, sentiu essa vocação dessa missão. Sim, padre. Eu sou padre da Igreja Católica, como você já citou, Dom José Antônio, que na época era arcebispo, me ordenou sacerdote, mas sempre fui de igreja, sou de berço católico, especialmente por conta da minha mãe. Mãe, pai, irmãos, todos católicos. Minha mãe se chama Vileuda, é um nome um pouco exótico. Vileuda, bom dia, que é mãe desse santo aqui. E mora comigo, viu? Tenho essa graça, ela mora comigo na casa paroquial. Eu já não tenho mais a minha. É uma pena, né? Quando a gente perde a mãe. Eu acredito, viu, Samantha, que quando se perde a mãe, os judeus falam isso, a família, ela se desestrutura, porque a mãe é a casa. Nada contra os pais, até porque eu também sou homem, mas quando o pai permanece, ele não tem condição de agregar a família. E quando não tem nem mãe nem pai, aí a gente fica completamente perdido, né? Aí a gente se apoia, a gente se apoia na união dos irmãos. Dos irmãos, que muitas vezes alguns irmãos também não têm tanta união assim, sabia, padre? Não acredito. Eu acho que o senhor que convive, né, que dá tanto acolhimento, sabe muito bem do sofrimento de tantas famílias também. Tem famílias que são unidas de verdade, que gostam de orar de verdade, acreditar que os pais se foram, então vamos cuidar disso aqui, né, do alicerce, que já foi feito o alicerce, né? Então continuar, que é exatamente a nossa casa e a nossa família. Bom, então o senhor continuou, começou? Comecei diácono, em 2012. Aí tem toda uma preparação. A gente, para ser padre, tem que fazer pelo menos 8 anos de estudos, 2 graduações, uma em filosofia e outra em teologia. E junto disso também tem os estudos paralelos. Assim, muito estudo, até para que a gente tenha a nossa profundidade intelectual. E ter a certeza, né? Para que o padre possa ter um trânsito em todas as ciências, na sociedade, para que ele não fale bobagem também.
Que realmente, às vezes tem uns padres, o padre desculpa falar, mas aí tem uns padres que não são muito simpáticos, não. Por que Aí você tem tenta esse acolhimento, não é isso? Mas o senhor, vou contar, você quer me comprometer, né, com os meus irmãos? Não, de jeito nenhum. Deus me livre, eu sei que existe isso. Ou não existe? Não existe. Existe. Aqui existe. Bom, então, desde 14 de janeiro de 2021, o Padre Elano é pároco da Igreja Nossa Senhora da Glória, né, na cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O seu ministério é marcado pelo amor à Nossa Senhora, que sempre o sustentou e inspirou ao longo da caminhada. Ou seja, foi muita inspiração, né? Aquela vontade realmente de cumprir essa missão e evangelizar. Eu confesso a você que quando se torna sacerdote, a nossa vida ela fica entregue nas mãos da igreja. Então, nós não fazemos escolhas. Eu já estou na minha 3ª paróquia e não escolhi nenhuma. Todas são uma indicação do arcebispo, para que a gente exercite um tema muito delicado, que é o tema da obediência. E obediência é uma palavra pesada, mas que eu procuro trazer com o nome de fidelidade. Para existir uma aliança entre qualquer pessoa com outra, é necessário ter afeto e fidelidade. Com o nosso Deus. Né? Principalmente com Ele. Principalmente com Ele. Agora, esses festejos que vão acontecer aí no próximo mês, né, que eu vou ter a honra você estará de conosco, testemunhar viu? E vou estar conosco. lá. Sabia? Com toda essa turma aí, tá? O nosso diretor, presidente aí, Duda Muito Santos. bem-vindo, viu? Aliás, você que me acolhe, né? Eu estou aqui só para ser acolhido. Mas ele é muito acolhedor, né? Aí eu pergunto ao senhor, que estava assim, nos bastidores aqui que eu perguntei antes da gente ir para o ar, a questão do diácono, né? Sim. Uma vez eu chego na igreja, muita gente já vem me perguntar, porque eu tenho umas mensagens aqui, que sempre há décadas eu faço, no começo do programa, sempre eu faço. E quando eu digo que você mantenha a fé, fortaleça a fé, que tudo vai dar certo, já deu, eu falo isso, né? Porque eu tenho tanto pensamento positivo, não é só o otimismo, como também quero passar essa fé para aqueles ouvintes que estão acompanhando a gente, não é assim? Até o nosso diretor gosta, não, todo mundo gosta, não. Aí o senhor falou que às vezes a gente fala não é só otimismo, tem que ter... Passar para essa pessoa é a verdade. Você precisa ter a certeza das coisas que você vive. Que eu estou falando. Porque o otimismo ele precisa chegar até o campo da decisão. Há pessoas que são maravilhosas. Não é o seu caso, viu? De que você não seja só otimista. Bem católica. Você é otimista, mas você transformou tudo isso em uma decisão de vida. Eu quero lhe dizer uma coisa, lhe conhecendo hoje. Quando nós temos muita coisa boa no coração, o que acontece? A gente transborda. As pessoas não entendem. As pessoas acham que a gente quer falar as coisas apenas por uma vontade de estar nas mídias. Não. É porque nós recebemos tanta coisa boa que nós queremos transbordar. Como a chuva de hoje. Não é apenas uma questão estética ou cosmética ou de aparecer. É muito mais profundo que isso. Estou emocionada. Então, respondendo a sua pergunta, para ser padre, nós temos 3 graus. O sacramento da ordem tem 3 graus. Como se fossem 3 degraus. Primeiro você é diácono, palavra grega que significa servo. Aquele que está... Servo, isso. Eu estou aqui para servir. E o diácono, o que ele faz? Ele pode fazer casamentos e batizados. Inclusive, alguns diáconos podem casar. Ele não pode dar a comunhão. Ele pode dar a comunhão, não pode celebrar a missa. Pode batizar? Pode batizar e casar. Mas mas não pode celebrar a missa. E pode ser casado também. Então, há muitos diáconos que têm esposas, mas esses que têm esposa nunca serão sacerdotes. Pronto, o senhor agora tirou minha dúvida. O segundo grau da ordem é o sacerdócio, que é o que eu tenho, e eu posso celebrar 6 sacramentos, menos a crisma. A crisma só quem faz é o bispo. E o terceiro grau da ordem é o episcopado, que são os bispos da igreja. A igreja só tem esses 3 graus. E agora, com relação aos casais que estão divorciados... Vamos agora para a polêmica. A polêmica. Divorciados que não podem receber nem a comunhão e nem podem celebrar a missa que a pessoa às vezes queria tanto, né? O sonho de muita mulher, né? Eles não podem casar a segunda vez. Não podem casar a segunda vez na igreja. Vamos então explicar, para que ninguém fique aí chateado comigo ou com raiva de mim. Até porque eu prometi a um monte de gente que ia perguntar isso. Vamos sim. A primeira coisa para distinguir, Samantha, casamento civil, ele tem validade, mas ele pode ser desfeito. Casamento civil. Padre, eu casei somente no civil. Posso casar na igreja depois? Pode.
Eu casei com uma pessoa no civil, separei, não deu certo a união, ou então, enfim, aconteceu alguma coisa, eu estou solteiro agora. Posso casar com outra pessoa? Pode. Você pode contrair núpcias. Agora, se você casou na igreja uma vez e você não decretou a nulidade desse casamento, porque há casamentos que foram nulos, mesmo na igreja. Sim, sim. Por exemplo, sim. Casou à força, sim. Casou porque engravidou, casou porque os pais obrigaram, ou casou e estava com mais de uma pessoa enquanto fazia a preparação do casamento, havia muita traição ali no começo do processo do casamento, ou você casou, mas não teve nenhum processo, não teve, o padre não fez o processo devido. Tudo isso a gente chama de ponto passível de nulidade. Então essa pessoa fez a cerimônia, mas não casou. Aí essa pessoa pode casar na igreja. Agora eu vou esticar mais um pouquinho. Estique aí. Deixa comigo. Vamos supor, a pessoa casou no civil. Isso. Mas aí no dia levou um padre para dar uma bênção, não pode não? Para dar uma bênção, assim, uma bênçãozinha assim na cabeça da gente, desejando boa sorte no casamento? No dia do casamento não pode, porque isso se chama simulação de sacramento. Mas que acontece? Acontece, mas não pode. Assim, não pode. Inclusive, na nossa região, na nossa arquidiocese, os casamentos devem ser celebrados em templos católicos ou capelas que o bispo autorize, já para não ter a simulação de sacramento. Porque pior do que você não receber um remédio é você receber um remédio falso. Então, quando não há sacramento, porque o casamento não é bênção, não é apenas a bênção, Samanta. O casamento é o voto que o noivo e a noiva fazem diante de Deus. Na doença. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. E por que é assim? Porque amor exige fidelidade. Decisão de vida. Por que tantos maridos por aí afora, ou sei lá, as mulheres também? Porque às vezes acontece uma briga lá no meio do caminho, né? Aí o pessoal esquece dessas palavrinhas aí. Com certeza, né? Abençoadas. Bom, então vamos deixar isso para lá agora. O senhor já explicou bastante. Espero que sim. Você que está aí ouvindo já sabe de tudo. Então vamos falar sobre os festejos, né? Que nós estamos aqui falando, apesar de ser no próximo mês ainda, mas está bem pertinho, já é 20 de junho. Então eu vou estar aqui anunciando, vou estar também lá, tem muitas atrações, né? Sim, a nossa festa hoje, ela já se tornou uma festa de nível nacional. Todos os nomes da música católica nacional estarão conosco. Então, nós vamos ter Padre Adriano Zandoná, vamos ter Valmir Alencar, vamos ter Vida Reluz, Celina Borges, Flávio Vitor. Então, são nomes que estão hoje em alta, no cenário católico. Teremos Valdones, enfim, tantos outros. Serão 15 dias de festa. E a nossa festa já desponta como a segunda maior festa do cenário da capital. Vai acontecer ali mesmo, né? Vai ser no espaço da igreja. No espaço da igreja, nós temos estacionamento. Nós temos um grande estacionamento chamado de Centro de Pastoral, e ali a gente recebe entre 2.500 a 3.000 pessoas. É o nosso público máximo ali. E é isso que acontece com as suas celebrações, não é não? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A Igreja da Glória foi feita para 900 pessoas sentadas, e a gente recebe 3.000 pessoas. Ai, que maravilha. É uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. É forte, uma pessoa forte e abençoada. Amém, Samanta. Pode ter certeza. Como? 3.000 pessoas por missa. Agora a programação é assim, missa durante a semana. Nos festejos. Tem aqueles acolhimentos que tem sempre. Tem, sim. Nos festejos, nós vamos ter as confissões durante todos os dias e vamos ter as missas pela manhã, às 6h30, e a missa à noite, às 19 horas. Cada dia vem um padre de fora, vem um padre também do cenário católico durante os 15 dias, que é de 1 a 15 de agosto. 1 a 15 de agosto. Primeira quinzena de agosto é todo mundo na Paróquia da Glória. E a gente vai ter as Santas Missas, e logo depois da Santa Missa aí tem a parte tradicional com as quermesses de igreja, né, a parte social da festa, e vamos ter essas atrações. São 2 atrações todos os dias, 2 shows. Que maravilha. Todo mundo louvando. Todo mundo louvando a Deus.
convivendo, que é muito importante. Peque pouco, né, não? Ou não peque nada. A gente tem que evitar o pecado, mas acontecendo tem a confissão. Agora, diante de tantas dificuldades que temos aí depois da pandemia, muita gente ficou doente, tem violência por aí afora, familiar matando outro familiar, tantos crimes que eu gostaria de não falar isso no senhor, mas a bênção do senhor vai valer também não só para cá, mas para as pessoas que estão sofrendo com essa guerra, essas guerras por aí. O senhor acha que isso é falta de Deus no coração? Ainda tem gente que não tem mais fé? O ser humano se desencontrou de duas coisas, de si mesmo e de Deus. Então são dois problemas. As coisas são muito complexas. Você trouxe aí dois temas muito delicados. O primeiro é um rumor de guerra mundial. Sim, mundial. E as pessoas ainda estão um pouco anestesiadas porque acham que é algo simples e que vai se resolver. Quando a gente precisa, por exemplo, entender um grande conflito como esse, não é, que está acontecendo Irã e Israel. Esse conflito, ele acontece para que se definam os lados. Se você perceber, eu apoio esse, eu apoio aquele. Sim. Então, é um princípio de guerra que pode se tornar uma guerra de nível global. E o nosso medo é esse. Essa falta de paz, né? Que não se resolve. E qual é o problema, padre, de uma guerra? Duas coisas. Quando se começa uma guerra, começa uma paralisia. Porque ninguém vai mais fazer nada, porque é um risco. Então existe uma paralisia. A gente chama isso na filosofia de processo de entrincheiramento. Quando você briga com alguém, o que você faz? A primeira coisa que você faz é distanciar. É verdade. E você fica ali isolado. Então isso é o entrincheirar. E a segunda coisa que a guerra também é perigosa e é muito nociva é porque a guerra, ela deixa as pessoas em estado alterado de consciência. Fica todo mundo nervoso. Todo mundo preocupado. Tenso, né? Tenso, ansioso. E a outra pergunta que você trouxe, Samantha, é o porquê que o cenário do mundo está desse jeito, né? As pessoas estão vivendo como se estivessem numa panela de pressão. Quais são as grandes palavras que a gente escuta nos aconselhamentos? Depressão, ansiedade, angústia. Todo mundo de corações aflitos. E essas coisas acontecem por quê? Por causa de uma vida que ou é muito agitada ou uma vida que se desconectou, que perdeu o sentido. Desconectou de Deus. De Deus e de si mesmo. De si mesmo. Se perdeu, né? Se perdeu. Tem muita gente perdida por aí. Tanto de Deus, porque podem achar que a gente está falando de religião. Não é. É se desconectar de Deus e de si. Sim. Eu não sei o que fazer com minha vida. Tantos jovens hoje, pessoas de 13 anos, padre, eu não sei mais o que fazer da minha vida. É verdade. E às vezes pessoas até que têm uma situação econômica, né, lá no topo e reclama da vida. Também. Assim. E o perdão, o que o senhor diz? Que eu estou precisando ouvir isso. Samantha, o perdão, ele é um processo, porque o perdão, ele não é apenas uma decisão humana. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Agora, é importante você saber se quando você perdoa, você faz o contato zero com a pessoa, perdoei, mas fique aí no seu canto. Sim, tem que ser assim. Se não for assim, não dá certo, não é não? Então, o perdão tem perdão tem 3 degraus, Samantha. Primeiro degrau do perdão é você tomar a decisão de perdoar. O perdão não começa o perdão não começa enquanto você não se decide. Atenção, gente, quem está arengando é brigando, viu, gente? Isso também. Não? Tomar a decisão de perdoar. Eu quero perdoar ou não. Primeira coisa. Segunda coisa, o perdão significa querer bem a pessoa. Não significa trazer a pessoa para a sua vida. Mas eu querer bem. Quando vem a mente, a imagem daquela pessoa, o nome... E ficar bem também consigo estar mesmo. Estar em paz consigo. Estar em paz. Isso. Né? E para que perdoar? Porque o perdão, ele vai liberar você do veneno daquela mágoa. Então não é porque a pessoa mudou. Tem gente que só perdoa quando a pessoa muda. Não, eu perdoo porque eu quero ser livre daquele sentimento que me faz mal. E outra coisa para encerrar aqui, Deus não castiga ninguém. Deus não desiste de você, assim. Eu sei que são palavras feitas, talvez, sim, mas funciona. Mas é verdade. Quando você fala de verdade, de coração, né? Eu falo isso de coração, todos os dias para os meus ouvintes. Gente, eu não desisto de Deus. Tá o negócio, o mundo caindo e eu dizendo, vai dar certo. Vai ter a hora que dê o tempo dele, não é assim? É verdade. Palavras prontas ou não, Samantha, é importante é que funcionem. As palavras têm que funcionar. Né? O que você trouxe é verdadeiro. São 2 verdades aí. Primeira verdade, ninguém saiu mal das mãos de Deus. Deus não cria coisa ruim.
Deus não fez coisa ruim. Deus não fez pessoas ruins. Nós nos tornamos ruins. São escolhas que a gente vai tomando na vida. E a segunda verdade é, Deus não desiste de ninguém, por quê? Porque Ele é responsável. Uma vez que Ele me fez, uma vez que Ele fez a realidade, Ele não nos abandonou. Isso é o princípio do judaísmo até. Deus se importa com a realidade, Deus é pessoa. Ou seja, eu estou me importando com meus filhos, então é Deus que Você é responsável sempre, né? por eles, sim. Padre, olha, eu passaria aqui, já é o programa do Greg, eu passaria o tempo todinho, porque é tão bom, essa energia boa, sabe? Essas bênçãos que o Senhor traz pra gente, e para todos que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo, eu quero agradecer aqui todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero que o Senhor reze por nós precisamos que esse projeto vá em frente. E eu tenho certeza, arregaçando as mangas como a gente está fazendo aqui, não é? O Fabiano Cavalcante, está tudo ali, por que não vem para cá? Pois é. Então, a gente fazendo a nossa parte, Deus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente tem que colocar o pé e Deus depois coloca o chão. Isso, e a fé em ação também. Isso. Então, muito obrigada, quero agradecer demais em nome de toda a direção aqui, de todos da família Sol FM, por o senhor estar aqui com a gente, falando com essa serenidade, certo? Fazendo com que a gente mude de opinião a partir de agora com relação ao perdão, a todas as coisas que o senhor explicou aí. Eu fiquei muito feliz de tirar essas dúvidas, porque sei que todos os nossos ouvintes estão aí conectados com a gente, estão felizes por estarem ouvindo, sabe? E vou estar lá sempre, na igreja Nossa Senhora da Glória, fica ali, qual é o número lá? Avenida Oliveira Paiva, número 905, esquina com o desembargador Gonzaga. Naquele cruzamento. Isso, né? Todo mundo vê ali. Cruzamento. Então, parabéns ao Senhor, que Deus o abençoe sempre. Eu quero que o Senhor dê uma mensagem, pastor, eu sei que o Senhor vai abençoar todos os ambientes, né, os setores aqui da nossa Sol FM, e quero que o Senhor volte aqui, durante os festejos, é claro que talvez não dê tempo, mas eu quero muito que o senhor pense sempre nessa rádio, pense sempre na gente, tá? Eu vou ficar muito feliz. Estou super emocionada, tá? Obrigado, Samanta. Obrigada, sua bênção em nome de todos que estão aqui. Muito obrigada. Obrigado você. Sei que o senhor trabalhou muito ontem à noite. Todos os dias, na verdade. Mas ontem à noite, ontem foi um dia assim, né? Foi um dia atípico. Atípico. E então eu agradeço por isso, do senhor ter tirado, né, um pouquinho do seu tempo para vir para cá. E eu fiquei feliz que eu ia fazer uma perguntinha, duas, aí me empolguei, sabe, aqui. A gente se empolga, né? É bom. É bom demais. Estou falando com uma pessoa de Deus. Todos nós somos de Deus, né? Todos nós somos de Basta Deus. não pecar tanto. Quer dizer, não pecar de jeito nenhum, né? nem o pecado afasta a gente de Deus. Obrigada, Padre, a sua bênção. Muito obrigada. Que o senhor seja muito... Abraço na sua dona Zileuda. Isso. Zileuda, né? Zileuda, com V de Vitória. Abraço aí a sua mamãe, tá? Tudo de bom. Eu que lhe agradeço. Você é uma pessoa que é muito querida por muitos, porque exatamente você tem esse coração que se importa que o outro esteja bem. Isso é um dom que nem todo mundo tem hoje em dia. Padre, como é que o senhor sabe disso? Assim, pelo menos... A gente vai captando o que está aqui. Captando, é verdade. Eu queria que cada ouvinte agora soubesse que nós não estamos aqui para fazer propaganda de alguma coisa, propaganda da igreja, propaganda da fé. O que nós queremos fazer aqui é, nosso dia já é tão complicado, a gente precisa que alguém se importe conosco e nos dê palavras que vão ordenando o nosso dia, que vão trazendo paz para o nosso dia. E é só isso que eu tenho aqui a intenção, de trazer um pouquinho de paz para que a gente não enlouqueça nesse mundo que já está enlouquecido de tantas coisas. E a gente tem que orar muito, né, Padre? Dobrar as orações. Temos que rezar muito, orar muito, porque a oração nos ajuda na nossa relação com Deus e consigo. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu só queria que agora, gente, já que ele vai abençoar os outros setores, como a gente já está aqui, rezar pelo menos uma Ave Maria. Pode ser, Padre? Podemos demais, eu agradeço. Eu já tomei muito o seu tempo, mas vamos rezar uma Ave Maria aqui, todos nós juntinhos, aí depois o senhor vai para os outros, né? Inclusive, se tiver algum ouvinte que não seja católico, fique tranquilo que a nossa intenção aqui é só que saia do nosso coração um sentimento de bondade para assim, todos, né? Vamos entregar nesta Ave Maria todos aqueles que estão iniciando alguma coisa, como esta rádio ainda está no início do seu ciclo. Nós estamos iniciando alguma coisa, nós precisamos ter muita perseverança. Quem não persevera, não vence.
tem que ter perseverança e esforço. E nessa Ave Maria eu entrego cada família e entrego a você, Samanta, e cada ouvinte neste instante. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, Padre. Muito obrigada. Eu que agradeço Esse sempre. Esse dia é histórico aqui, viu? É o começo de um ciclo. Se Deus quiser. Obrigada.